Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aprendiz do Grego Bíblico. Estamos aqui agora iniciando o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula. Algumas pessoas já nos acompanham do nosso Telegram e agora estamos aqui chegando também em nosso canal do YouTube. E para a gente é um privilégio enorme poder estar aqui introduzindo e trazendo os conhecimentos básicos para que você possa estudar um pouquinho mais e mais profundamente também a Bíblia Sagrada, especialmente quando se trata dela na língua grega, no Novo Testamento. Alguns pontos que nós estudaremos na aula de hoje estão aí para vocês darem uma olhadinha. O primeiro é por que estudar o grego bíblico. Por que estudar o grego da Bíblia? Quais são os motivos e as razões que te levam a estudar isso? Quais são as dicas introdutórias que ficam aí para quem de fato quer conhecer a palavra de Deus e para quem quer se aprofundar no conhecimento dessa língua tão importante? Outro ponto é conhecendo o alfabeto grego. Você vai entender já nessa aula um pouquinho sobre o alfabeto grego. Na verdade, eu já espero que você saia daqui sabendo todo o alfabeto completamente, tá bom? E onde encontrar materiais complementares. Então, essas dicas, é, me desculpe, esses pontos nós abordaremos nessa aula de hoje, tá bom? Então, já vamos lá. Por que estudar o grego bíblico? Então eu trouxe aqui para vocês três motivos por que estudar o grego. O primeiro motivo é porque vai te ajudar a crescer cognitivamente. Você vai estar estudando uma nova língua, então sua mente ela se abre um pouco mais, você cresce um pouco mais no que se trata a intelecto. Então, de fato, estudar o grego vai trazer esse crescimento cognitivo para você. Outro ponto que eu trouxe é que você vai absorver um conhecimento mais aprofundado do texto bíblico. Então, se você quer desenvolver exegeses, se você quer de fato aplicar sermões, conhecer de fato de forma mais técnica o que está na palavra de Deus, o grego vai ser, o aprendizado da língua grega vai lhe dar ferramentas que tornarão muito mais viáveis e mais profundas as suas análises do texto bíblico. Então, você tem essa vantagem que também você recebe quando estuda o grego bíblico. E o terceiro motivo que nós podemos colocar aqui, e que eu acredito ser o mais importante, é que você vai se aproximar muito mais da mensagem, e não só da mensagem, você vai se aproximar também do autor da mensagem. Você vai perceber que ao estudar o grego, quando você vai analisar uma palavra, uma oração e tudo mais, você vai ter uma compreensão muito mais aprofundada de qual é a mensagem de Deus para você e de fato de quem é Deus para você. Imagine aí você ler a Bíblia, já é maravilhoso, você fica encantado por estar lendo ali a palavra de Deus, mas imagine agora você ler a palavra de Deus sem ter que se preocupar com a interpretação, a tradução de uma pessoa, de uma terceira pessoa, que foi aquela pessoa que traduziu, né? Hoje no nosso português o mais comum é o João Ferreira de Almeida, muito boa, diga-se de passagem, mas imagine agora você ler e olhar de fato na íntegra, sem depender do pensamento e da mente de ninguém, que possa talvez de alguma forma colocar um ruído na sua comunicação direta com Deus. Então esses são os três motivos que eu colocaria para você estudar o grego, tá? Algumas dicas introdutórias. Eu trouxe 5 dicas, a gente vai andar bem rapidinho aqui para ir direto em outros assuntos. A primeira dica eu costumo dizer que não é nem essa que eu coloquei, a primeira é ore, porque estudar o grego não é fácil. Não é também um bicho de 7 cabeças, mas não é fácil. Então, a primeira coisa é orar, né? Mas eu coloquei aqui, busque conhecer o máximo possível o português. É fundamental. E de fato, se você não conhece a sua língua, estudar o grego vai se tornar uma tarefa muito mais difícil. Se já é difícil, imagine agora se você não conhece a sua língua. E o grego ele tem muitas regras gramaticais, muito parecido inclusive com o português. Então, busque conhecer o português, tá? Se você não tem um conhecimento muito bom da sua língua, vai dificultar muito esse processo. A segunda dica que eu deixo aqui para você é passe para o próximo módulo quando realmente já compreendeu o assunto atual. Então evite, né? E ficar, não, já quero conhecer logo quero saber traduzir tudo do grego. Evite pular para o módulo lá na frente se você ainda não conhece o módulo básico. Então essa dica é muito importante para você conseguir de fato aprender o grego, tá? Terceira dica, busque formas criativas de aprender. Isso é muito importante.
né? Então, crie músicas, se for possível, assista no YouTube, assista no Telegram, assista no WhatsApp, se você faz aula em algum seminário, assista no seminário. Se você quiser, cria cards para você decorar, escreve na parede, enfim, faça o possível para você aprender o grego. Coloque no seu celular, eu tenho no meu, tá? Coloque no seu celular um alfabeto também, um teclado grego, tá? É fundamental isso aí. Todos os dias exercite. Se você quiser, faça uma pulseirinha aqui com várias palavras gregas. Eu já vi algumas pessoas falando que já fez isso, tá bom? Tá bom? Então busque formas criativas de aprender o grego. Tudo que você pensar de criativo, você pode criar. Baixe aplicativos, tá? Quarta dica que fica aí: dedique o máximo de tempo possível ao estudo do grego e que, acima de tudo, esse tempo seja constante, tá? Você mantenha uma constância. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você falar, vou estudar 2 horas de grego por dia. Você estudou um dia, 2 dias. Quando chega no terceiro dia, você já esqueceu completamente de estudar o grego e vai vários dias deixando para trás. Não é importante só que você gaste muito tempo, mas que você repita vários dias para você exercitar o seu cérebro, tá? A sua memória. Eu não sou uma pessoa de uma memória muito boa, só que com o grego eu tenho tido uma certa facilidade pelo fato de todos os dias eu ter contato com ele. Então, busque todos os dias dedicar algum tempo ao estudo. Se o seu máximo é 15 minutos, tudo bem, 15 minutos. Se o seu máximo é 30, melhor ainda, mas você dedique o máximo que você puder aí. E a quinta dica é persevere, tá? A gente passa muito tempo achando que a gente está no mesmo nível, mas quando a gente vê lá na frente, a gente vai ver como foi importante ter essa base. Então, talvez em alguns momentos você pense, cara, eu não aprendi nada. Quando passar lá na frente, chega lá na frente, você vai ver, nossa, como foi importante aquele começo. E agora você dá um up, né? Você sobe de vez no aprendizado do grego. Na verdade, quando se trata de aprender novas línguas, funciona dessa forma. Você passa muito tempo estudando, e parece que você fica muito tempo na linha reta. Aí só lá na frente que você dá uma alavancada. Mas para você chegar lá na frente, você precisa perseverar bastante. Não estou falando só por experiência própria. Não sou um cara que sabe falar muitas línguas. Na verdade, não sei falar outras línguas. Tenho conhecimento muito básico. Mas essa dica que eu deixo é de professores e também de algumas pesquisas científicas feitas, tá bom? Então essas são as 5 dicas que eu deixo para você. Agora nós vamos entrar aqui no conhecendo o alfabeto grego. Vamos lá conhecer o alfabeto grego. O alfabeto grego, gente, não é muito difícil de se compreender, não. Eu acho até fácil, porque se você já estudou alguma vez o hebraico, você vai perceber que o grego ele se torna fácil, o alfabeto, tá? Porque o alfabeto grego ele parece muito com o nosso alfabeto em português. Então ele parece muito mesmo. Nós temos aqui então a primeira letra do alfabeto, que é a letra alfa. Alfa, olha ali, parece com A, né, em português, na nossa língua, e de fato ele equivale ao A. Nós temos aí o alfa, você tem tanto ele em maiúsculo quanto minúsculo, tá vendo? Coloquei em cards para facilitar para você. Tem ali como que ele é escrito, tá? Como é que nós podemos ler ele em português ou também no grego. E nós temos ali o som e a pronúncia, né? O alfa, ele tem a mesma pronúncia do A em nosso português, como por exemplo na palavra amor, tá? Então o alfa, ele é como se fosse a nossa letra A, tá bom? Então alfa, nós temos aí a primeira letra. Um exemplo de palavra com a letra alfa, nós temos aí a palavra antropos, tá? A palavra antropos significa, no português, homem, ser humano. Muito provavelmente você já viu essa palavra antes, né? Antropologia, nós estudamos muito, né? Antropologia, algo desse tipo. Então, nós temos aí antropos, que é escrito com a letra A. Nós teríamos também outros exemplos, como ágape, agape, né? E outros aí. A segunda letra é a letra beta, ou beta, tá? Beta. Nós temos aí o beta, ele é escrito aí, ele tem a pronúncia, né? Como B mesmo, do nosso português. Exemplo disso em bondade. Você tem ali aí a letra maiúscula, a letra minúscula, qual é o nome da letra, tá bom? Dá para você acompanhar aí.
E um exemplo da letra beta é na palavra biblion, tá? Biblion. Nós temos aí a palavra biblion, onde aparece duas vezes a letra beta, tá bom? Então vamos lá. A terceira letra é a letra gama. A letra gama, tá bom? A letra gama, ela tem o mesmo som do G em português, entretanto, na palavra galo, tá? Não é G igual nós vemos em gelo, tá bom? É o som de G, gama, tá bom? Então, sempre que você vê a letra gama, lembre-se que ela tem o som de G, entretanto, somente quando o som de G é aquele como em galo, tá bom? Então, se lá em algum momento você vê alguma palavra com gama, lembre-se que é o mesmo do português, o G em galo, tá bom? Então você tem ela em maiúscula, minúscula, você tem o nome da letra, tem a pronúncia e você tem um exemplo. Nós temos ali um exemplo que é a palavra grafê, tá bom? Nós temos aí a palavra grafê em grego que começa com a letra gama. A próxima letra aí, a nossa quarta letra, é a letra delta, tá bom? A letra delta. Você está vendo aí a maiúscula e a minúscula de delta. Não é muito difícil de se fazer, tá bom? É a letra delta maiúscula no português, a letra delta maiúscula, perdão, ela tem o desenho de um triângulo e lembra muito, é muito fácil da gente entender porque o delta é o que deu o nome à asa delta, né, no português. Então, você sabe que a asa delta ela é um triângulo. Então, a letra delta também é um triângulo, um maiúsculo, tá bom? E ela no minúsculo parece um pouco aí com a letra D, né, só com alguns desenhos aí mais arredondados. Então, essa daí é a letra delta. Tem o mesmo som de D em dado, em qualquer coisa, discurso, né? Na verdade não tem discurso, é meio pernambucano aí, meio nordestino, né? Mas nós temos aí o mesmo som de D em D, tá? Um exemplo aí de uma palavra com a letra D é a palavra diaconia, tá? Diaconia, tá bom? Que é a tradução para ministério, se eu não me engano, e serviço, tá? Então você tem aí a palavra diaconia. A próxima letra, que é a nossa quinta letra, é a letra epsilon, tá? A letra epsilon, nós temos aí ela maiúscula, igual é a letra E em português. Ela minúscula, parece aí também, né? Entretanto, parece mais com o 3 invertido, né? Então a letra epsilon parece com 3 invertido. E você tem aí o nome da letra escrito e você tem o som e a pronúncia dela. O epsilon, ele tem o som da pronúncia, ele tem o som do E em fé, por exemplo. É importante você entender isso porque nós temos uma outra letra também que representaria a nossa letra E, que é além do epsilon. Então, uma tem um som mais agudo e outra tem um som um pouco mais fechado, tá bom? Então, o epsilon é uma pronúncia do E, como, por exemplo, na palavra fé, acento agudo, né? Um exemplo de onde é utilizado a letra E, epsilon, é na palavra ego, tá? A palavra ego. A palavra ego é a tradução para a palavra eu. Então você vai ver muito na Bíblia a palavra ego. Inclusive Jesus fala muitas vezes, né? Eu te digo, né? Em verdade eu te digo, né? Enfim, a palavra ego você vai ver muitas vezes eu sou. Você vai ver muitas vezes ele falando, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então você vai ver muitas vezes a palavra ego, tá? Então essa daí é a nossa sexta, você vai ver muitas vezes a palavra ego, e essa daí é a nossa quinta letra. A sexta letra aí é a letra zeta. Se você for reparar, parece um Z, é igual ao Z em português, a letra maiúscula. Já ela minúscula é um pouco diferente, você vai ter que dar uma treinada aí para você fazer, tá? Você tem o nome da letra I, é um nome realmente chamado de zeta,
é um Z mais ou menos tendo um D aí por trás, né? Zeta, zeta, tá? E a pronúncia dela é como se fosse um dz, dz, em Edson, por exemplo. Lembrando que esse esse exemplo aí do som e da pronúncia, eu peguei uma gramática grega. Agora, eu acho que não seria mais meio que de um Edson, seria de um Edson, na verdade. Porque o som do zeta, para mim, é um D e um Z, não só um D e um S. Mas, em respeito à gramática, que é a que eu uso, inclusive, e recomendo para vocês, ele trouxe o exemplo de Edson. E um exemplo da palavra, da letra zeta, em alguma palavra, é na palavra Zoe, Zoe, tá? Zoe. Você vai ver ela aí em alguns momentos. Na verdade, poucos momentos você vai ver ela. Próxima letra é a letra eta. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma outra letra que representaria o nosso E? Então, a letra eta, ela é em maiúsculo um H e ela no minúsculo é muito parecido com o nosso N, tá bom? Nosso N, que seria um N maiúsculo, enfim, ou até mesmo um N minúsculo, né? O nome da letra é o nome eta mesmo, e o som da pronúncia dela é como se fosse um E em benigno, então seria um E, né? Benigno, seria E em benigno, tá bom? E nós temos o exemplo aí da palavra emera, tá bom? Emera, emera, perdão, emera. Ah, nós temos o exemplo aí da letra eta na palavra emera, tá? Emera. Então é a palavra aí para dia, e você tem essa tradução aí. A próxima palavra, letra, é a letra, nós temos aí a maiúscula e minúscula, a letra teta, tá? Teta. Então a letra teta, ela é uma letra um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver em português, é como se fosse um O, com o traço aí embaixo, tá? Então essa letra teta, e ela minúscula é muito parecida também. Um exemplo aí nós temos o som do... Nós temos um exemplo mais ou menos aí do que seria o T e o H no inglês, tá bom? Não conheço muito inglês, mas é bem parecido. Nós temos o exemplo aí da palavra theos, tá bom? Theos é escrito com essa letra e aí vocês, inclusive é uma letra que uma palavra que vocês vão ver muitas vezes, né? Theos, a tradução para Deus, tá? E a próxima letra, a letra iota, é o I em português, tanto no maiúsculo quanto no minúsculo parece muito o iota, tá? Você tem aí como é que ele é escrito, você tem também o som e a pronúncia, é como se fosse o I em timbre, por exemplo. E um exemplo de palavra onde se utiliza a letra iota é a palavra Jesus. Muito importante essa palavra, tá? Você vai se deparar com ela muitas vezes, a palavra Jesus. O que significa Jesus é nada mais, nada menos do que Jesus, tá? Então, em grego, Jesus é Jesus. Próxima letra, a letra kappa, tá? Você tem aí a maiúscula e a minúscula dela, muito parecido com o português. Você tem aí como é que ela seria lida, né? Tanto em português como em grego. E o som da pronúncia dela é como se fosse o som de um C em casa, tá? E o exemplo de palavra utilizada aí a letra kappa é a palavra Cronos. Cronos é um exemplo aí para a palavra, para a letra K. Você tem também a letra K em muitas outras palavras, tá? Principalmente no meio da palavra. Exemplo, eclesia. Eclesia tem dois capas. Então você vai encontrar muito a letra K no meio de outras palavras. A próxima letra é a letra lambda. É como se fosse um V aí de cabeça para baixo, tá? Você tem ela em minúsculo aí também, o nome da letra escrito, tanto em português quanto em grego. O som da pronúncia dela é como se fosse o L, no nosso português em lar. É um exemplo de palavra que usa a letra lambda, é a palavra logos. Uma palavra também muito conhecida, muito simples de ser compreendida, né? Muitos de vocês provavelmente já têm escutado. É a tradução para a palavra palavra, tá? Então, logos aí
é um exemplo de palavra onde se começa com a letra lambda. A próxima letra é a letra Mi. É um M em português, na maiúscula, a letra maiúscula dela, em minúscula também é um pouco parecido, não é exatamente igual, um pouco parecido. Você tem aí o nome da letra tanto em grego quanto em português, e também tem o som e a pronúncia dela. É como se fosse o M no português mesmo, M de mansidão, né? E um exemplo de onde é utilizado e que palavra se inicia com a letra Mi, tá? Não é M, não é Mu. Em alguns lugares, inclusive, você vai ver colocando ali a transliteração da letra como se fosse Mu, tá? Mas se lê Mi, porque na verdade, se você for reparar aí, o nome da letra, se você for reparar aí, em grego você vai ver que tem um Mi aí, né? Tem uma letra que parece com U, mas essa letra que parece com U, ela se lê com um I, tá? Como se fosse um Y. Então não é Mu, é Mi. Então essa letra aí se chama Mi. Um exemplo é a palavra Messias, muito importante também, que é a tradução para a nossa palavra Messias ou ungido, tá? Próxima letra, a letra Ni. Ni. Também não é Nu, é Ni. Você tem tanto ela maiúscula como minúscula. A maiúscula dela é o N mesmo em português. A minúscula é como se fosse um V minúsculo em português. Enfim, as letras maiúsculas elas normalmente vão ser bem parecidas com a do português. E o nome dessa letra você tem aí tanto em português quanto em grego. A pronúncia dela é o N, né, o nosso N, em nada, por exemplo. E nós temos um exemplo aí de palavra que inicia com a letra Ni, tá, que é a palavra nomos, que é uma palavra que seria traduzida como lei, também muito encontrada na Bíblia. Próxima letra é a letra Xi. A letra Xi você tem aí também, ela maiúscula é bem diferente do que a gente costuma ver no português. Ela minúscula parece um E, né, em português, bem desenhado, né, tudo mais. E essa letra Xi, você tem o nome dela, tanto em português como em grego, e a pronúncia dela é como se fosse um X, né, em táxi, tá? Como se fosse um X em táxi. E um exemplo aí de palavra que inicia com a letra Xi é a palavra xenia, xenia, tá? Então você tem essa palavra aí, xenia, que é um exemplo de palavra que usa a letra Xi. Próxima letra, a letra Ômicron, ou ela maiúscula e minúscula aí, parece, é igual, né? O O em português, no nosso alfabeto. Você tem o nome da letra aí, tanto no grego quanto em português. O som e a pronúncia dela é como se fosse um O na palavra pó mesmo. Então é um acento, um O bem forte, né? Pó. E o exemplo de uma palavra que inicia com a letra ômicron é a palavra rodós. Rodós, tá? Então nós temos aí dois ômicrons nessa palavra. É uma palavra com som de O pra gente. Próxima letra é a letra Pi, muito conhecida aí na matemática, utilizada muitas vezes, o Pi minúsculo, na verdade, né? O maiúsculo dele é como se fosse, aparentemente para mim, duas letras I no português maiúsculo, só que grudadas em cima, né? Então, o Pi, nós temos aí a maiúscula e a minúscula, muito conhecido, nós temos aí o nome da letra em grego e em português. Também tem a pronúncia, o som e a pronúncia dela, que é como se fosse um P em paz mesmo. Então, sempre que você vê a letra Pi, você pode saber que é o som de P. Exemplo da letra Pi aí em uma palavra. Nós temos aí a palavra profetes, tá? Profetes, tá? Então, essa palavra aí é a tradução para a palavra profeta. É a escrita para a palavra profeta no grego, tá? Próxima letra é uma letra que parece com um P. Você tem a maiúscula e a minúscula dela aí, é exatamente um P no português, entretanto, ela se chama Rô. O nome da letra é Rô, tá? Então, você tem o som e a pronúncia dela como se fosse um R em respeito, tá? Na palavra respeito. Um exemplo aí da letra Rô na língua grega, você tem a palavra rema, tá? A palavra rema. Próxima letra é a letra sigma, muito vista. Você vai ver ela praticamente aí daqui para frente nas aulas em muitas palavras. A letra sigma.
Essa letra sigma aí, ela maiúscula é como se fosse o símbolo de soma, né? Na matemática, quem mexe com Excel também já deve ter visto essa letra, sigma. É um pouco diferente, se você nunca viu antes. Entretanto, ela minúscula parece um pouco com um O em português. E também tem uma outra opção dela minúscula que é realmente igual a um S no português. Bem parecido, na verdade. Então, por que? Aqui fica talvez uma dúvida, né? Por que nós temos duas letras minúsculas para o sigma? Uma dessas letras, que é a primeira, a que está ali no meio, que é parecido com o O, ela é utilizada no meio de palavras ou no início de alguma palavra. Ela é mais utilizada, ela é usada em todos os casos, né? Essa letra minúscula aí do sigma que está no meio, essa que parece um O. A segunda opção minúscula, que é aquela que está ali no canto, né? Que é realmente um S no português, ela é utilizada no final das palavras. Então, esse sigma pequeno aí é o sigma normal e o sigma que a gente vê depois ali no canto é o sigma final, tá bom? Então, um é o sigma normal e outro é o sigma final. Então, você tem aí o nome da letra em português e em grego e o som e a pronúncia dela é como se fosse um S em português mesmo, é exemplo disso na palavra saúde. E uma palavra em grego que se utiliza a letra sigma é, por exemplo, a palavra soteria. Soteria. Detalhe, letra S do sigma sempre é igual no som de saúde, tá? Nunca é S com som de Z, tá? É sempre com som mesmo, esse som mais de nada de Z, igual em português algumas vezes a gente acaba encontrando no S, tá bom? Próxima letra aí é a letra tal. Você tem ela no maiúsculo e no minúsculo, como se fosse a letra T no português. Maiúscula é exatamente igual, a letra minúscula é parecido. Você tem aí o nome da letra, né, em português e em grego, e a pronúncia dela é como se fosse o T em português de ter, né, por exemplo. E ela no grego você tem aí a palavra topos. Topos, tá bom? Então você pode ver a palavra topos. Próxima letra, letra Y. A letra maiúscula para Y é exatamente igual no português, entretanto a minúscula dela é como se fosse um U em português. Então muita gente acaba confundindo, se acaba lendo aí em algum lugar o alfabeto grego, né? Por ser bem parecido com o português, algumas pessoas tentam relacionar, mas esse Uzinho minúsculo aí não é U, não é Y, tá? Então é o som de I, tá? É um pouco diferente do iota, tem um som bem peculiar deles, um pouco difícil da gente pronunciar, mas é como se fosse uma palavra no francês, tu, tu, tá? Tu. É um pouco diferente, né? É engraçado. Um exemplo de uma palavra que utiliza a letra Y é a palavra ios, que traduz como filho. Então, ios aí você vai ter, que é a palavra para filho. Próxima letra é uma das últimas letras, é a letra Fi. Você tem aí a maiúscula e a minúscula dela, tá? É um pouco diferente também, as duas. Você tem o nome da letra em português e em grego, e ela tem um som de F. Um exemplo de palavra onde nós usamos a letra Fi é a palavra philos, que é a palavra para amigo na língua grega. Então, nós temos a letra Fi. A próxima letra é a letra, nós temos a letra maiúscula e minúscula, né? Parece com um X no português, tanto maiúsculo quanto minúsculo. E o nome da letra é Ri, ou Ki para alguns, Ri ou Ki. Eu costumo normalmente traduzir como Ri, tá? E o som da pronúncia dela é como se fosse no espanhol a palavra morrer, tá? Então por isso que eu costumo trazer como Ri. Essa opção quem nos trouxe foi a gramática, que eu costumo utilizar, que eu vou apresentar para vocês depois. Nós temos um exemplo de palavra com a letra Ri, que é a palavra Cronos, tá? Cronos. Então essa daí é a palavra para tempo. Cronos de cronologia, você já deve conhecer, cronômetro, etc. Próxima letra é a letra Psi. É uma letra também diferente do português, entretanto, se você já viu o símbolo de psicologia, o símbolo de psicologia é o símbolo da letra Pi. Psi, tá? A letra Psi, você tem o nome da letra, tanto em português quanto em grego, e você tem o som da pronúncia, que é um som de PS, né? Ps,
em, por exemplo, psiquiatria. Um exemplo de onde se utiliza a letra psi é na palavra psique, tá? Na palavra psique, que é a tradução, se não me engano, para alma. A próxima e última letra é a letra ômega. Ômega nós temos aí, para quem já jogou videogame, né? Algumas vezes já deve ter visto esse símbolo da letra ômega. Ela minúscula é como se fosse um W, né? No nosso português. E a última letra do alfabeto grego, ômega. Você tem o nome da letra tanto em português quanto em grego. E o som da pronúncia dela é diferente do ômicron. O ômicron ele tem um som de O. O ômega tem som de O, tá? Exemplo disso é na palavra alô. Então, o ômega ele é um pouco diferente. Ele é um som mais para um circunflexo, digamos que assim. E um exemplo da letra ômega utilizado no grego é a palavra os, tá bom? E que é uma partícula muito utilizada que pode ser traduzida, se não me engano, como, né? Como. Então aí, gente, tem uma tabelinha que eu estou disponibilizando aí para vocês verem. Eu sugiro, inclusive, que você utilize crie essa tabela no seu papel e vai repetindo várias vezes, riscando mesmo, várias vezes para que você tenha costume e familiaridade com essas letras. Então sugiro que vocês usem essa tabelinha aí, né? Faça uma tabelinha dessa no seu caderno aí, eu estou mostrando para vocês, com todas as letras aí do alfabeto grego, né? Nós temos aí a letra alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, rhi, psi e ômega. Então essas são as letras do alfabeto grego. Sugiro que você treine, ouça músicas, tá bom? Com essas letras aí. Provavelmente vou disponibilizar um vídeo para vocês com a música, uma musiquinha para vocês decorarem o alfabeto grego, tá? Algo que seja bem fácil. E a última coisa antes de finalizar a nossa aula é que você nos acompanhe nas redes sociais. Gostaria de deixar essa orientação para vocês. Algumas pessoas aí já nos acompanham lá no canal do Telegram, tá bom? Onde já tem bastante conteúdo. Se você quer avançar, conhecer, quer receber notificação todos os dias, acompanhe lá nosso canal do Telegram, acompanhe o nosso Instagram também. Lá no Telegram é muito fácil, tá bom? Só você procurar por Grego Bíblico e também no nosso Instagram procurando por Aprendiz do Grego Bíblico. Tá bom? Então nos acompanhe nas redes sociais e exercite todos os dias compreender o grego da Bíblia. Então um abraço para você, aguardo aí na próxima aula e nos encontramos lá no próximo vídeo. Um abraço.